Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tudo parece fora de controle. O vento sopra contrário, as águas sobem, o barco balança e, para piorar, parece que Deus está em silêncio. A cena de Jesus acalmando a tempestade, registrada no texto que acabamos de ler, é mais do que um milagre sobre a natureza. É uma revelação sobre quem Ele é e sobre quem nós somos quando o medo nos domina. E o texto bíblico começa dizendo: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Guarde isso no coração. A travessia começou por iniciativa do próprio Jesus. Não foi ideia dos discípulos, não foi um impulso humano, mas foi uma direção divina. Ele disse: Passemos. Quando Jesus libera uma palavra, ela carrega destino. Mas a promessa da outra margem não significa ausência de tempestade no meio do caminho. Nós vivemos dias muito agitados, dias de comparação constante, dias de ostentação digital, onde todos parecem estar navegando em águas calmas. Mas por trás das imagens cuidadosamente construídas e elaboradas, há corações enfrentando ventos e ventos fortes. Os discípulos entram no barco. O texto bíblico diz que eles deixaram a multidão e o levaram consigo, assim como estava. Ou seja, Jesus estava no barco com eles. E então vem a frase que muda todo o cenário. O texto diz que levantou-se, no verso 37, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Grande temporal. Não era uma brisa, não era um desconforto leve, não. Era algo muito intenso. A palavra usada aqui sugere algo muito violento, repentino, ameaçador. E quantas vezes as tempestades da vida também chegam assim em nossas vidas, não é mesmo? Uma notícia inesperada, uma crise financeira, uma enfermidade, um diagnóstico, uma decepção, um esgotamento emocional. E o barco começa a encher-se. A água que deveria estar do lado de fora começa a invadir o interior. Esse é o ponto crítico. Quando o problema deixa de ser externo e passa a nos dominar por dentro, assim como a água dentro do barco. Quando a ansiedade invade, é quando o medo ocupa espaço, é quando a esperança começa a afundar. E então o texto bíblico aqui nos surpreende.
Diz que Jesus estava, o verso 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ou seja, Jesus dormia. Enquanto o vento gritava, ele descansava. Enquanto os discípulos entravam em pânico, ele estava em paz. Isso nos conforta profundamente, porque em nossas tempestades, muitas vezes pensamos, se Deus está em silêncio, é porque não se importa comigo. Mas o silêncio de Jesus não significa indiferença, mas soberania. Ele não estava desesperado porque sabia o desfecho. Não. Os discípulos o despertam e dizem, Mestre, não te importas que pereçamos? Essa pergunta ecoa até hoje. Deus, o Senhor não está vendo a minha situação? O meu infortúnio? O Senhor não se importa comigo? Não percebe que eu estou afundando? Olha, o medo tende a distorcer as nossas percepções. O medo faz-nos duvidar do cuidado daquele que já provou o seu amor para conosco. Então Jesus se levanta e aqui nós chegamos ao versículo-chave desse texto e diz a palavra de Deus que ele se levantou e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ele diz, acalma-te, ou seja, cala-te. A mesma voz que criou os céus agora ordena silêncio aos ventos. O mesmo poder que separou luz das trevas, agora separa o caos da paz. E o texto bíblico diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Não foi uma melhora gradual, mas uma grande bonança, diz o texto bíblico. O mesmo adjetivo usado para descrever a tempestade, agora descreve a paz. Grande, era uma grande tempestade, agora é uma grande bonança. Isso revela algo essencial. A intensidade do problema não limita o poder do Senhor. Depois de acalmar o mar, Jesus volta-se para os discípulos e lhes pergunta. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele não pergunta por que a tempestade veio. Ele pergunta por que o medo dominou eles. Por que eles se deixaram dominar pelo pavor? A fé não é ausência de vento, mas confiança na presença de Cristo no barco da nossa vida. Nós vivemos em uma geração que valoriza muito a aparência de controle. Pessoas exibindo estabilidade, sucesso, força, mas que internamente muitos estão gritando como os discípulos, estamos perecendo. A metáfora que ilustra essa passagem é a de um farol em meio a uma grande tempestade. O farol não impede a tempestade. Ele não remove as ondas, mas permanece firme, iluminando o caminho. O navio pode até balançar com os ventos, mas enquanto mantiver os olhos na luz, não perderá a direção. Pois bem, Jesus representa exatamente esse farol. A questão nunca foi se o mar se agitaria. A questão é onde estão nossos olhos quando ele se agita? No final do texto aqui, os discípulos dizem uns aos outros. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade revelou algo que a calmaria ainda não tinha revelado plenamente, ou seja, a identidade de Jesus. Muitas vezes é no caos que nós conhecemos dimensões mais profundas de quem Ele é. Talvez você esteja passando por um momento de desânimo, de desmotivação.
Talvez o vento esteja forte, talvez o barco esteja pesado, talvez a água já tenha entrado demais na sua embarcação, mas lembre-se, foi Ele quem disse: passemos para a outra margem. E se Ele declarou a travessia, a tempestade não terá a palavra final. E aqui nós voltamos à verdade que atravessa toda a Escritura. Na vida, tudo é uma questão de escolha. Os discípulos escolheram acordar Jesus, e isso foi a atitude mais correta. Mas também escolheram deixar o medo falar antes da fé. Hoje você escolhe olhar para o tamanho das ondas ou para a autoridade de quem está no barco da sua vida. Você tem a opção de escolher alimentar a ansiedade ou lembrar-se da promessa. Escolher viver para sustentar uma imagem de força ou admitir a sua fragilidade diante do Senhor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, em dias de tanta ostentação e comparação, onde todos parecem navegar em mares tranquilos, essa passagem nos lembra que todos nós enfrentamos tempestades, indistintamente, indiscriminadamente. Todos nós enfrentamos tempestades. A diferença não está na ausência de vento, mas na presença de Cristo em nossas vidas. Quando Ele se levanta, o caos se curva diante dele. Quando Ele fala, o vento obedece. Quando Ele está no barco, o destino não é o naufrágio, mas a outra margem. Talvez hoje o céu pareça em silêncio. Talvez Jesus pareça dormir, mas Ele ainda está no barco. E se Ele está no barco da sua vida, da sua família, há esperança. O vento pode até soprar, as ondas podem subir, mas a palavra final pertence àquele que diz: cala-te, aquieta-te e faz-se grande bonança em sua vida. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.